Olá galera, sou Era da Era Palestras e Cursos e nesse vídeo nós vamos dar conta de resolver uma integral definida. O que é uma integral definida? Então a gente vai resolver uma integral definida e calcular uma área nessa integral definida. Vocês viram que difere uma integral indefinida da definida. A indefinida você integra uma função, como a definida também, mas só que na indefinida o resultado é uma função acrescida uma constante arbitrária, né, indeterminada. Tá? E na integral definida você calcula numa função e num intervalo conhecido. Então, a definida é assim: eu tenho lá uma função, eu preciso ter um intervalo que eu vou calcular e vou aplicar na integral desta função, a intervalo de A a B, ou seja, do menor para o maior, né? Nessa ordem, tá? Então, a gente vai pegar uma função qualquer, que a gente conheça, claro, e vai integrar essa função. Integrar essa função. O que é integrar? É voltar para a antiderivada. Porque o que a gente tem aqui é o resultado da integral de uma função, tá certo? Ou melhor, o que a gente tem aqui é o resultado da derivada de uma função. Então a gente quer integrar. Então a gente vai fazer o quê? Vai integrar essa função, vai dar uma f maiúscula de x. Vamos chamar essa f maiúscula, que é a função anterior, né, à derivada. É a que eu tinha para derivar e deu esta função aqui. E nessa função, quando a gente aplica a integral, a gente substitui na mesma função, na função, o extremo do intervalo, o extremo superior, menos o extremo inferior. E aí o resultado, neste caso, é um número. Por quê? Porque a gente vai substituir na incógnita, na variável da função, esse intervalo. Tá? Então vamos lá aqui para o exercício e resolver. Então é assim, ó. O que a gente tem? A gente tem a função, que neste caso é uma reta crescente, tá? Passando por esses dois pontos. Ela é infinita, mas aqui a gente pede a integral nesse intervalo. Lembrar que esse tipo de intervalo, ou colocado desta maneira, é a mesma coisa, porque aqui é fechado nos dois extremos. Tá certo? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai calcular esta área que está em verde entre o gráfico da função, que aqui está só no intervalo que vai de 1 a 3, porque o intervalo, ó, no eixo x, tá ok? Então a gente vai calcular essa área entre esse segmento da reta, né? Porque aqui é uma reta infinita, no intervalo de 1 a 3. Então vai ficar entre a reta, o eixo x, nesse intervalo. Então, aí como é que a gente faz? Nós vamos fazer, no caso do primeiro, né, a gente vai resolver esta área aplicando o conceito, a definição de integral, como a gente aprendeu, tá certo? Então, eu vou ter aqui a área, que é a área que a gente quer calcular, que é esta área aqui, integrar na função no intervalo que vai de 1 a 3, 1 a 3, na função compreendida nesse intervalo, que na verdade a função ela é inteira, mas nesse intervalo aqui a função é x, só nesse intervalo, mas ela é infinita, quer dizer, o gráfico é infinito, tá? E aí o símbolo de dx, o que significa o quê? Que a gente derivou a função na variável x. Então, a integral será retomar isso aqui, tá ok? Então, eu tenho aqui, ó, aí eu faço a integral. Como é que faz a integral? Soma uma aqui no expoente e desce tudo. Então, vai ficar x elevado a 2, x elevado a 2 sobre 2, ok? E isso no intervalo de quem a quem? No intervalo de 1 a 3. Esse símbolo aqui é colocado para colocar o intervalo. Poderia ser um traço na vertical. O que eu não posso fazer, claro, lembra? É a gente repetir o símbolo de integral. Isso não, tá ok? Então eu tenho aqui a integral. Agora eu vou substituir o 3, vai ficar 3 ao quadrado sobre 2
tá ok? Eu já tinha aqui, eu tenho a função, eu vou colocar o 3. Claro que eu posso fazer direto, não é isso? Menos essa mesma função substituindo o limite inferior. Então, vai ficar 1 ao quadrado sobre 2, ok? E aí a gente tem 3 ao quadrado é 9, 9 sobre 2, deixa assim por enquanto, menos 1 ao quadrado é 1 sobre 2. E aí, diferença de fração com o mesmo denominador, que a gente faz? Subtrai 9 menos 1 é 8, vai ficar 8 sobre 2. E 8 sobre 2 é 4, ok? Portanto, a área dessa figura rachurada em verde é a área igual a 4 unidades de área. Unidade de medida, unidade de área. Portanto, está aqui aplicado a definição de integral definida para calcular a área. A área é entre quem? Entre a reta, o eixo x, nesse intervalo. O intervalo é sempre atrelado ao eixo x. Tá ok? Agora a gente vai pegar essa mesma função e vai calcular a área, só que agora usando a geometria plana, aquilo que vocês estudaram lá no ensino médio, até no ensino básico, mesmo no ensino fundamental. Olha lá, continuamos a mesma questão, que é a função representada uma reta, o eixo x, no intervalo, a mesma coisa. Ou seja, calcular a área dessa figura que está em verde. Só que é o seguinte, eu tenho duas maneiras de calcular a área disso aqui. Tá? Se você não lembra como se calcula a área de um trapézio, porque isso aqui é um trapézio, eu só vou colocar ele aqui nessa ordem, ó. Vai sair meio tortinho, tá? Ó, eu vou copiar ele aqui. Opa, saiu muito feio. Vou apagar e arrumar isso aqui, né? Eu vou calcular ele aqui da seguinte maneira, ó. Eu vou desenhar essa figura aqui, ó. Esta figura que está aqui na vertical, tá vendo? Ela está na vertical. Eu vou colocar na horizontal. Então, esse segmento aqui é isso aqui. Isso aqui, esse segmento está aqui em cima, esse maior está aqui embaixo. E aí, se nós olharmos aqui, olha, essa medida todinha aqui, ó, essa medida aqui vai de, olha, aqui, ó, do 0 até o 3. Então, essa medida aqui é 3. Quanto vale essa medida aqui? Essa medida aqui é essa medida aqui embaixo, que aqui vale quantas unidades? 2. E esta medida aqui em cima é esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho, que vale quanto? Vale 1. Aqui é um trapézio retângulo. Não sei se vocês lembram, certo? Então, aí como é que eu calculo a área disso aqui? A área vai ser o quê? A fórmula para calcular a área desse trapézio. Como é que se calcula a área do trapézio? Lembra? Base maior mais a base menor, tudo isso multiplicado pela altura, pela altura, vamos chamar de H altura, que é o comum, tá? Isso aqui multiplicado pela altura, tá? H, vamos chamar de H, sobre 2. É assim que se calcula a área de um trapézio. Tá certo? Então, isso aqui vai ser igual a quem? Quem é essa medida? Base maior é isso aqui, ó, que é essa medida, que vale 3. Quem é a base menor? É essa medida que nós chamamos de base menor. Ok? Tudo isso multiplicado pela altura. A altura aqui quem é? A altura é essa medida aqui, ó. Essa medida é a altura. Aqui. A altura é o segmento que forma com a base o ângulo de 90 graus. Nesse caso é 2. Tudo isso dividido por quem? Dividido por 2. Facinho, né? Muito fácil. Olha lá. Simplifica aqui, vai ficar 3 mais 1, 4. Certo? Portanto, a área dessa figura deu a mesma coisa calculado aonde? Lá, usando a integral, que é 4 unidades de quem? Unidades de área, certo? Fácil. Mas eu poderia calcular de outra maneira? Poderia. Vou só comentar. Olha, eu poderia fazer aqui o seguinte, olha, isso aqui ficaria uma área do triângulo e a área do retângulo, área 2. Aqui é um triângulo retângulo, portanto, você calcularia essa área, que era o quê? Essa medida vezes essa medida.
E aqui é um retângulo, você calcula a área dessa medida multiplicado por essa medida, tá certo? Aí eu vou deixar para vocês testarem, tá bom? Gostou? Dá um like lá no meu canal, se inscreva no meu canal. Era Palestras e Cursos. Até um outro vídeo.